Cara, hoje a gente vai conversar sobre os 10 jogadores mais caros da janela de transferência 25-26, cara. Jogadores que passaram, assim, por valores absurdos. E sim, provavelmente no top vai ter muitos times da Premier League, mas tem suas exceções e alguns nomes aqui que a gente vai conversar. Vou falar o que esses jogadores têm pra entregar em seus clubes e se valeu ou não a pena. A gente vai avaliar aqui essas contratações e tentar entender porque é que elas custaram tão caro e tudo mais. Enfim, essa é a proposta do vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Bom, cara, e nem toda contratação cara é ruim, ok? Vamos deixar isso bem claro aqui. Tem contratações que são muito caras e que valem a pena. Eu acho que, por exemplo, um caso recente que é bem claro, e não é nenhum jogador do Chelsea, é a contratação de Jude Bellingham. A contratação de Jude Bellingham é realmente incrível. Ela custou muito caro, mas você olha pra hoje em dia e você pensa, valeu a pena. Não só hoje eles têm um jogador extremamente decisivo e competente, que cresce em jogo grande, como foi essencial pra ganhar uma Champions, né? Você tem um jogador que garantiu uma Champions, não importa, o valor é algo muito grande, cara. Você tem a garantia de ter ganhado por causa dele, e todo mundo sabe, né, que foi muito por causa dele, tá ali em campo, e ele conseguiu fazer a coisa funcionar e montar uma estratégia ali onde rodava muito por ele. Realmente incrível, ele foi meio atacante, segundo atacante e 9 ao mesmo tempo, né, no mesmo jogo, a depender da fase do jogo, era incrível. Aquele esquema tático de Ancelotti e junto dele realmente funcionou muito bem. Então é uma contratação que foi cara, mas que valeu a pena. Então tenha isso em mente, tem contratação cara que vale a pena pro time e pro elenco e pra necessidade que eles têm no momento atual. Outro detalhe muito importante é, a janela estava um pouco inflacionada em algumas posições, como por exemplo camisa 9. Tava faltando um 9 bom no mercado, e os 9 bons, eles estavam pedindo valores absurdos, porque eles sabiam que a galera precisava. Então, você precisa do 9, eu tenho na minha mão, eu vou vender do jeito que eu quiser, vou vender do valor que eu quiser. Então, rolou isso aí, rapaziada. Então, eu quero que vocês tenham isso em mente, ok? Quando eu falar aqui dos jogadores. Mas vamos começar essa lista aqui, vamos parar de enrolar. Em 10º lugar, cara, eu falo de Martin Zubimendi, e eu estou usando os valores do Transfer Market, né? Porque eu não tenho informações oficiais de dentro dos contratos e acredito que ninguém aqui no YouTube tenha. Se a pessoa falar que tem, essa pessoa ou cometeu um crime ou a pessoa é mentirosa, enfim. Ele foi vendido por 70 milhões de euros, sim. A gente começa nessa casa aqui, cara, em 10º lugar. Pode ser que você olhe pro valor dele e pense que tá errado, porque ele é um volante, né? Ele é um volante, pô, 70 milhões de euros e tudo mais. Mas, cara, quando você olha pro preço de alguns volantes que foram vendidos há um tempo atrás, me parece até um valor bastante justo. E, pra mim, ele é. Porque, principalmente, em primeiro lugar, né? Ele é o titular atual da Espanha, né? E isso porque o titular, que era pra ser, né, o tal do Rodri, ele simplesmente não conseguiu manter regularidade física, então o Zubimendi tá jogando, e ele joga bem pela seleção da Espanha. Ele é um jogador muito inteligente, ele mantém padrões muito bons na parte defensiva. Então ele é um cara que consegue dar conta, às vezes, sozinho, né? De estar ali como primeiro volante, então ele não precisa de muita ajuda de quem tá em volta, e ainda tem uma boa distribuição de bola ali, um cara realmente que sabe o que tá fazendo em campo. Eu gosto muito da inteligência dele, cara, tanto a leitura defensiva, quanto a leitura criativa dele do campo, saber achar quem tá perto dele, de saber achar a solução ali em alguns passes, e além de que é um cara que também, quando chega um pouquinho à frente, ele realmente traz algum perigo. Então, por 70 milhões de euros conseguiram, o tal do Zubimendi foi um dos jogadores mais caros da janela, como vocês podem ver, pegou top 10, mas que eu particularmente não achei injusto não, cara. Lembrando que cada uma dessas contratações que eu tô falando aqui, eu quero que vocês comentem também, cara, se vocês acharam justo, não acharam e tudo mais. Achei que foi uma contratação muito, muito competente, e foi a contratação do Arsenal teoricamente mais cara, né? Pelo menos nesse início aí, lembrando que tem estrutura de add-ons e tem outros adicionais ali que a gente não tem acesso, mas então é isso. Agora, em nono colocado, cara, eu falo de Luiz Dias pro Bayern de Munique por 70 milhões de euros. E o Bayern de Munique contratou um cara de 28 anos de idade, cara, do Liverpool, e que tá no auge da carreira. Então, você tem dois detalhes importantes. O primeiro, ele tem 28 anos, então ele não vai ter muitos anos de futebol. Talvez ele tenha mais 5 bons anos de futebol. Se ele conseguir ser um daqueles caras que dura mais tempo, quem sabe 7, 8, aí talvez essa contratação seja ainda mais interessante a longo prazo. Mas ele tá no auge da carreira ao mesmo tempo. Então, você contrata um cara no auge da carreira por um valor um pouquinho mais cheio pela idade, mas você fica naquela coisa, não é uma garantia contratar um jovem de 23 anos que ainda não chegou perto de amostrar o potencial dele. Então ele tem muito potencial, mas ele ainda não entregou. Mas ao mesmo tempo, ele pode realmente subir muito na carreira e você pegar os melhores anos de futebol dele aos 25, 24. Só que, cara, ele tem 28 anos, tá no auge, é um jogadoraço. Foi uma contratação muito boa, no meu ponto de vista. Eu achei que o valor realmente é um pouco estranho pra idade, mas eu volto a falar, é um jogador no auge da carreira, rapaziada. Então o Luiz Dias é um jogador muito completo, né? Eu diria que ele é um atacante completo pela esquerda ali do campo. Ele sabe usar a cabeça, ele sabe usar os pés, ele é inteligente, ele dribla, ele corre muito bem, ele tem boa força física. É um jogador extremamente dedicado, né? Uma coisa que eu não posso falar de Luiz Dias é a falta de dedicação. Então, realmente, cara, em nono lugar, ele é o nono jogador mais caro da janela. E pra mim, pelo mesmo valor que o Arsenal pagou por um volante, realmente foi muito bem pago, apesar da idade, né? Espero que ele dure bastante tempo. Eu gosto de ver Luiz Dias jogando, então é um dos motivos aí por
por qual eu vou acompanhar o Bayern de Munique na Champions nessa temporada também. Aí agora a gente fala do 8º colocado, nosso querido Matheus Cunha, que vem do time do Wolves. Ele que joga pela esquerda do campo, mas é mais um segundo atacante que qualquer outra coisa, e custou 74,20 milhões de euros. Matheus Cunha está com 26 anos de idade, apenas 2 anos mais jovem, que é uma idade muito boa e tá entrando no auge da carreira. E Matheus Cunha, pode ser que ele seja desconhecido pra quem não acompanha a Premier League, né? Talvez você não entenda o peso dele, mas cara, é um jogador assim que eu quero que vocês ponham na cabeça que ele tava carregando o Wolves solo. Todas as grandes jogadas vinham dos pés de Matheus Cunha. Ele fazia ela acontecer. Ele era a peça que realmente criava o grande lance, que trazia o diferente em jogos difíceis. Então, ele é um jogador muito competente, cara. Pro nível da liga, era normal que paguem esse valor mesmo. Então, eu quero deixar bem claro que, apesar dele ser o 8º jogador mais caro da janela, eu achei interessante sim, cara. E é um jogador muito versátil. Ele pode jogar de 9, ele pode jogar de segundo atacante, ele pode jogar na ponta esquerda, ele pode jogar na ponta direita. Então, ele traz uma versatilidade ali pra posição que muitas das vezes está em falta em vários jogadores, ok? Então, acredito eu que ele tá em 8º lugar não à toa. Eu compreendo um pouco. E agora, em 7º colocado, mais um jogador pro Manchester United. E agora eu falo de Bryan Mbeumo, ponta direita, por 75 milhões de euros. Esse também tem 26 anos de idade, né? Ele é nacional do Camarões, né? Então vocês vão ver ele na seleção dele do Camarões. Mas agora, eu acho que eu posso ser um pouco mais crítico aqui, cara. Eu não entendo em que mundo Mbeumo custa essa grana. E principalmente, eu não entendo como ele é mais caro que Matheus Cunha. Porque o que Matheus Cunha tava fazendo era bizarro. Era bizarro. Era um negócio assim que você olha e fala, mano, isso aqui é incrível. O que Mbeumo tava fazendo não era tão bizarro assim. Era um bom jogador. Era um bom jogador, realmente. Tava muito bem na liga. Tava marcando muito gol. Mostrando uma finalização muito interessante. Mas não era esse destaque todo pra valer mais que o próprio Matheus Cunha, que existe uma diferença de você ser um jogador útil, bom, que faz gol, e você ser um cara que individualmente tá carregando um time nas costas, como era o caso de Cunha. E não era a mesma coisa. Mbeumo era mais uma peça ali do elenco que encaixava muito bem e ele tinha o trabalho ali, né, dos contra-ataques. Então ele era a pessoa que talvez tinha as melhores oportunidades de gol, né, que é pegar a linha de marcação do cara desmontada e vir correndo e empurrar a bola pro canto. Então tem esse detalhe também, cara. Além do treinador super competente do Brentford. O Brentford tá muito bem, um elenco interessante e tudo mais. Existe uma diferença de você jogar no Brentford e de você jogar no Wolves, né? E como o Cunha teve mais destaque, essa contratação ela fica ali em 7º lugar, com você pensando um pouco, pô, como esse cara é mais caro que o outro? Mas não é grande a diferença não, cara. Então eu vou deixar pra vocês aí discutir na aba de comentários se Mbeumo valeu ou não a pena. Fique à vontade, cara. Em 6º lugar, finalmente um jogador que não é da Premier League, cara. Um jogador do Galatasaray, rapaziada. 75 milhões de euros por Victor Osimhen, cara. Que contratação inesperada no meu ponto de vista. O Galatasaray já vinha apresentando jogadores que talvez não deveriam estar ali, apresentando um monte de camisa 9 de qualidade juntos dentro do mesmo elenco, né, na temporada. E o Osimhen foi uma contratação que valeu a pena. E eu vou explicar o porquê. E aqui eu vou tentar trazer o lado do jogador. Cara, quem acompanhou a Liga Turca, ou quem acompanhou os times turcos ali nessa temporada, eu fiz por causa de Mourinho, né? Tô lembrando aí a galera do canal. Você nota, Osimhen, ele desbalanceava muito o jogo, cara. Muito. Era um negócio assim, bizarro. Era tipo assim, você assistia a partida e pensava, mano, isso aqui não deveria estar acontecendo, cara. Isso aqui não deveria estar acontecendo. Você ficava o tempo inteiro pensando nisso, cara. E realmente, era estranho, mas tava ali no Galatasaray, cara. Um jogador que destruía a linha de marcação, um jogador que tá muito bem na carreira. Então, cara, eles conseguiram um centroavante de 26 anos de idade, que foi artilheiro em outras temporadas, que tava muito bem, que tem nível de Champions League, e que é um jogadoraço por 75 milhões de euros, pra reforçar e ser o grande cara do Galatasaray. Eu nem achei que o jogador ia querer aceitar. Eu achei que o jogador ia querer ficar em um elenco ali de uma liga grande. Eu não sei o porquê que não foram atrás dele grandes times da Europa. Não sei se ele tá queimado nos bastidores do futebol, não faço ideia. Mas, cara, assim, é uma contratação muito, muito inesperada. Incrível, incrível. Não sei de onde é que o Galatasaray tirou tanta grana, né? Normalmente os times turcos não gastam tanto em contratações, mas isso aqui é insano. E eu posso dizer hoje, o Galatasaray tem nas mãos um dos grandes centroavantes da Europa. Talvez um cara que esteja no top 10, 15, entre os melhores centroavantes de toda a Europa. Não tenho do que falar, cara. Eu tiro meu chapéu pela possibilidade. Se eles têm grana pra pagar, se isso não vai prejudicar o planejamento do Galatasaray, e tá tudo bem. Eu acho que realmente foi uma contratação que eu tiro o chapéu, velho. Com em 6º lugar, realmente, um valor assim bem salgado, né? 75 milhões de euros na brincadeira, é muita grana, né? Essa grana aí resolve a vida de cada um de vocês que tá assistindo aqui, né? Eu adoraria ganhar esse dinheiro, enfim. É isso, cara. 6º lugar, Victor Osimhen, centroavante. E agora eu vou falar do 5º lugar, mas antes vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. Não esqueça também, né, de usar a opção de hype aí, tem na aba de comentários se tiver no smartphone, essa opção ajuda bastante o canal, ok? Passa pro lado, me dá um hype gratuito e esse vídeo vai chegar em mais pessoas. E se você quiser ter um contato maior comigo, inclusive me ver comentando a janela de transferências de maneira mais rápida, treinadores, rumores e tudo mais, é lá no meu Twitter, @ddcorvo, tá aí na tela, por lá que eu comento esses
esse tipo de coisa. Agora vamos seguir em frente aqui, rapaziada. Cara, o quinto colocado aqui, né, o quinto jogador mais caro dessa janela é o tal do Benjamin Sesko, que era do RB Leipzig e foi pro Manchester United, mais um, por 76,50 milhões de euros, cara. Uma contratação que, pra quem tá mais tempo aqui no canal, já deve saber minha opinião, sempre falei muito bem dele. Ele não é perfeito, ok? Ele tem seus defeitos, mas é um jogador meio único. Não tem muita gente no mercado que é que nem ele, ok? Tem características aqui meio únicas nele. Por exemplo, de cabeça, ele é provavelmente um dos melhores do mundo. Talvez seja o melhor do mundo no futuro, cara. Assim, ele é um monstro de cabeça. É alto, é forte, tem uma velocidade interessante, não é um dos mais rápidos, mas também não é lento. Tem boa velocidade sim, cara. Sabe arrancar muito bem quando precisa. E é um jogador também muito inteligente, né? Então é um jogador que sabe fazer um jogo de transição muito inteligente, sempre apresentou isso. Já joga a Champions League há anos e anos e anos e anos, cara, jogando pelo Salzburg, né? Ele começou há muito tempo. E ele parece velho, né? Você olha e pensa, pô, esse jogador deve ter 26 anos já, né? Rapaziada, Benjamin Sesko tem 22 anos de idade. Eu não acho nem que o treinador do Leipzig planejava usar este cara como titular. Eu não acho, ok? Eu não tenho essa visão. Eu acho que era pra ele ser reserva e ganhando minutos para nas próximas temporadas. E o cara preferiu usar dois centroavantes do que deixar ele no banco, porque ele era muito bom, cara. Então realmente é um jogador assim muito bom, mas ele foi pra um local onde jogadores que são muito bons falham miseravelmente e depois quando saem jogam bem. Então a gente sempre tem aquele medo, né? O valor é realmente muita coisa, cara. 76, mano. Acho que um tempo atrás aqui seria no máximo 50, 60, mas 76,50 milhões de euros. Realmente uma grana bem salgada. Mas pro destaque que ele tava sendo na carreira, eu acho que entendo o lado do Manchester, cara. Tá precisando de 9 e foi atrás de um 9 jovem de muita qualidade. Então eu acho que o quinto lugar é merecido. É um jogador que eu gosto. Vou adorar ver ele na Premier League. Uma pena que foi pro Manchester e não pra outro elenco. Acho que eu preferia ver ele até no Tottenham, cara. Eu acho que a chance de dar certo era maior, cara. Tenho medo do que vai acontecer com a carreira desse jovem, porque eu realmente gosto muito dele, cara. Enfim. Em quarto lugar, eu falo de Nick Waltenmeid. Por 85 milhões de euros, ele foi contratado pelo Newcastle, que estava desesperado no fim da janela. E eu quero que vocês entendam esse lado. O Newcastle não tinha pra onde ir. Os jogadores mais interessantes que eles tinham, seria muito difícil de negociar até o fim da janela, porque eles tinham muito pouco tempo. Desesperadamente, eles foram atrás de um alvo que era do Bayern de Munique. Este aqui é considerado por alguns o segundo atacante, e ele não é um segundo atacante, eu diria que ele é um 9 de fato, mas ele pode jogar mais de uma posição. Então, assim como eu citei de Cunha, ele é versátil. Ele é um jogador multiposição. Pode botar ele de 10, você pode botar ele de segundo atacante, né? Você pode talvez até adaptar ele na ponta, ele tem qualidades de ponta, então é um jogador super interessante e feito pra fazer talvez uma dupla de ataque, né? Que é uma das formações que o treinador do Newcastle, o tal do Ed Howe, ele tem disponível. Então, o 4-4-2 com este cara do lado é extremamente provável de acontecer em algum momento. Eu quero também que vocês tenham isso em mente, cara. E assim, uma coisa que eu tenho pra falar é que ele é muito jovem e que, diferente de outros jovens, ele não é um jovem muito convencional, porque ele não ganhou as mesmas oportunidades. Então a carreira dele começou muito tarde, né? Então ele tem 23 anos, ele tem uma temporada apenas de destaque. E é por isso que a galera tem medo, né? Porque pode ser um one season wonder, né? Um jogador que se destacou por uma temporada só e talvez não vá dar continuidade. Só que é um risco a se correr. Eu acho que vale a pena o risco, né? Porque no pior dos cenários, se der tudo errado, eles revendem esse cara por 30, 40 e você fica ali com um prejuízo até que pequeno pra o que ele pode acabar entregando no futuro. É um cara de 1,98 m de altura que muda de direção melhor que eu, cara. Eu não tenho essa altura, rapaziada. Eu tenho 1,84 m apenas. O cara tem 1,98 m, rapaziada. Ele, quando passa junto dos jogadores, ele parece muito mais alto que todo mundo. É incrível. Só que não para por aí, porque ele dribla muito bem. Ele dribla que nem um cara de 1,70 m, sabe? Tipo, mudando de direção, tipo um jogador realmente muito mais baixo. Porque é difícil pra um jogador alto mudar de direção tão rápido. Isso é incrível. Não só isso, a inteligência, a tomada de decisão dele é de um jogador que parece bem mais experiente. Não sei se foi por treinar no Stuttgart, um treinador super competente que achou um jeito ali nos treinos de ensinar ele a usar melhores habilidades. Esse treinador, ele repete isso há muito tempo, que é o tal do Sebastian Hunes, né? Já falei aqui no canal, tem vídeo separado, falando exatamente sobre isso. Não sei se foi ele que transformou esse jogador e usou as habilidades dele da melhor maneira possível. Mas, cara, é um jogador super inteligente, figura de ligação brilhante, com números criativos que lembram um pouco o Kai Havertz, que é muito bom nessa parte. Então, é o 9 completo, cara. Ele usa muito bem a cabeça dele também, ok? É um cara que não tem problemas nessa parte. Se ele conseguir ganhar o duelo, ele vai cabecear. E é um cara de 1,98 m, então é difícil ganhar o duelo dele, cara. Eu quero ver ali o desafio que vai ser pros times lidar com as bolas paradas com ele e Burn juntos ali, que são dois grandalhões enormes que é muito difícil de parar. O grande ponto que você pode pensar dele talvez seja a velocidade, né? Ele não é um jogador super rápido. Ele arranca bem até, não é lento, mas também não é aquele cara super rápido. Só que lembrando que tem grandes centroavantes que passaram pela Premier League, que não eram tão rápidos assim, cara. Então, há uma chance disso aqui ser realmente muito bom. Eu achei uma contratação
arriscada, mas que talvez tenha uma grande recompensa. Grande risco e grande recompensa, cara. Realmente caro, mas talvez tenha uma recompensa no fim do túnel. Enfim, quarto lugar aqui, Nick Woltemade. Em terceiro lugar, mais um jogador da Bundesliga, né? Nós temos Hugo Ekitike pro Liverpool por 95 milhões de euros, cara. Eu olhei esse valor e eu fiquei assustado, mano. Cara, quase 100 milhões de euros em Ekitike, cara. Assustador, mano. Só que, ao mesmo tempo, o futebol que Ekitike tava jogando era muito bom, cara. Inclusive, aqui no canal eu já repeti várias vezes que o PSG vai se arrepender de vender ele, cara. Eu acho, realmente. Eu não entendi muito bem a venda, não, cara. Porque as contratações que eles botaram no lugar não pareciam muito melhor que ele, cara. É um jogador que precisava jogar, né? Precisava de minuto. E jogou muito bem no Frankfurt e se destacou a ponto de ser vendido desse valor. Não é perfeito, tem seus defeitos. Eu acho que em finalização, em alguns momentos ali, ele peca bastante. Mas ele é muito completo. É um jogador também com muita capacidade de gerar jogo, né? Então ele dribla muito bem. É alto, é forte. E é um jogador que sabe usar a cabeça dele. Então não é aquele jogador que dribla muito bem no chão, mas nunca usa a cabeça. Você faz um cruzamento, o cara é incapaz de cabecear, não. Ele cabeceia direito. Não é aquele jogador ruim. E também não é um grande destaque, como eu citei de Chesco aqui, né? Mas é um jogador, cara, que vem pra completar o elenco do Liverpool. E o Liverpool fez algo que eu amo. E aqui eu vou bater palma. Porque o Liverpool trouxe ele de centroavante, considerando que ele é jovem, que ele não tá provado na carreira, ele não é pra ser o número 1. Então, ele tem 23 anos e ele não vai ter a dor de cabeça e o peso de ter que liderar a centroavância do Liverpool. Então, nesse sentido, eu realmente gostei muito do que o Liverpool fez, cara. Assim, eu acho muito competente, porque você traz um nível de disputa entre primeiro e segundo lugar que é brilhante. Então, cara, eu achei a contratação de Ekitike muito interessante, apesar de eu achar muito cara. Assim como eu falei de Woltemade, eu acho que, mano, valor assim caro. Alto risco, alta recompensa. E realmente, pra mim, quase 100 milhões de euros nesse jogador parece muita coisa. Acho que é um jogador ali que era pra estar valendo 60. Se não fosse o inflacionamento dos centroavantes desse mercado, eu acho que 60 estaria bem pago. Muito bem pago, inclusive, cara. Ainda mais porque o Frankfurt não tem um bom histórico com venda de jogadores, cara. São jogadores ali que eles venderam muito caro e que não deram aquele retorno todo. Então, é algo a se pensar, mano. Só que ele ficou com o terceiro lugar, porque em segundo e primeiro lugar tem mais alguns jogadores do Liverpool, cara. Em segundo lugar, nós temos Florian Wirtz por 125 milhões de euros. Lembrando que eu tô falando do valor que tá no Transfermarkt e eu não estou citando ali adicionais, luvas e outras coisas, porque eu volto a falar, eu não tenho acesso a esse tipo de dado. Não trabalho dentro dos clubes, me desculpe, ok? Enfim, Florian Wirtz, pra quem não conhece, ele é um meia atacante, né? Um camisa 10 e, por muitos, dito como camisa 10 perfeito. O moleque tem 22 anos de idade. Ele é o principal jogador da Alemanha atual. Principal, não tem outro. É ele, ok? Não é outro, é ele. Ele é o cara ali da Alemanha. E, por muito tempo, ele tem sido um absoluto destaque dentro de cenário europeu, dentro de cenário nacional, dentro da Liga Nacional. É um destaque absoluto, ali, um dos melhores da Liga. Toda temporada já ele tá como o melhor. E junto de um bom treinador, como foi com os anos dele de Xabi Alonso, ele mostrou um futebol insano. Antes de Xabi Alonso, ele já era muito bom, ok? Ele já era um grande destaque ali do futebol europeu. Antes disso, ele começou muito cedo a carreira, inclusive, ok? Assim como o Chesco, ele é outro ali que começou a carreira muito cedo. Então, é um jogador, cara, que é um absoluto destaque. Você tá pagando por um dos melhores camisas 10. Ele é perfeito quando você olha pro ponto de vista de habilidades. Não falta nada. Eu não consegui enxergar o que falta. Tem drible, tem passe, tem inteligência, tem finalização, tem tudo. Tudo que você quer em um 10, em um meio atacante, ele tem. Ele consegue até baixar pro meio de campo e virar meio que mais um meia ali, construindo o jogo. Ele consegue. É brilhante. Ele tem números criativos que lembram Kevin De Bruyne, jogando de 10 ali no ataque. É um negócio assim lindo. O jogo dele de trás pra frente é lindo. O jogo dele aproximado à área, atacando espaço, é lindo, é perfeito. Eu não tenho o que falar, cara. Até aqui, ele entregou demais na carreira dele. É aquela coisa. Ele chegou no Liverpool, não tá se destacando tanto, mas eu volto a falar. É um jogador que é muito jovem. Acabou de começar a carreira, rapaziada. Calma. Ele vai se adaptar à liga, provavelmente, aí a gente vai ter a versão real dele. Mas, cara, é um jogador, assim, que eu tiro meu chapéu. Até aqui, tudo que ele apresentou, e lembrando que você não pode apagar isso vai continuar existindo, ok? As temporadas dele vão continuar sendo brilhantes. É um negócio, assim, maravilhoso. Eu só não imaginava que ele ia pro Liverpool. Eu pensei que ele ia pro Bayern de Munique ou pro Manchester City, né? Eu achei que Guardiola faria loucuras por ele, que, nossa, era um futebol, assim, lindo. Mas eu não acho que o que o City fez foi tão ruim. Vídeo futuro aí, vocês vão entender o porquê. E eu vou explicar exatamente o porquê que eu tô falando isso aqui agora. Enfim, então em segundo lugar a gente tem Florian Wirtz. Em primeiríssimo lugar, a maior novela da janela de transferências. Eu tô falando de Alexander Isak, do Liverpool. Ele pegou o primeiro lugar por 145 milhões de euros. Que grana absurda, mano. Quanto dinheiro, cara. Eu queria isso no meu bolso, rapaziada. Eu queria pegar essa grana e botar no meu bolso. Cara, quanto dinheiro, mano. Caraca, isso aqui resolve a vida de um monte de gente, cara. Me dá esse dinheiro, por favor, Liverpool. Eu quero. Enfim, cara. Ele que é centroavante, tem 25 anos de idade, da Suécia, 1,92 m de altura. É um jogador de absoluto destaque dentro
dentro da liga, ok? Foi o melhor centroavante da última temporada, não tem questionamento em relação a isso. No começo da temporada, na primeira fase, teve uma galera que destacou, ele tava lá junto dessa galera, mas na segunda metade ele mostrou que ele põe a liga no bolso, cara. Ele calou a minha boca, porque eu não achava que ele era tão bom, e ele mostrou um futebol absurdo. É isso. Esse cara, em qualquer cenário que tu põe, ele joga muito. É um jogador da liga pra liga, então é um jogador que já joga a Premier League, conhece os adversários, conhece os marcadores, então você não vai ter um período de adaptação tão grande. É um jogador com estilo de jogo único. Eu desconheço jogadores que conseguem conciliar tão bem em estar com a bola no pé e ainda ser uma figura buscável em campo e finalizar muito bem, então ele consegue conciliar as duas coisas muito bem. Eu também desconheço jogadores que conseguem fazer tanto pelo time, entregar tanto, realmente ser tão completo, fazer pressão, marcar, driblar, criar lance, finalizar muito bem. A cabeça dele também não é inútil, ele sabe fazer gol de cabeça. Não é um grande destaque, mas ele sabe fazer gols de cabeça também. Então, cara, você tá pagando por um 9 extremamente completo. Com tudo que tu precisa, tá ali com esse jogador. E ele é provado na liga. Então, este é o valor. Eu acho caro pra caralho. Meu Deus do céu, como é caro, mano. Eu não tenho como falar que 145 milhões de euros é um valor normal, é muito caro. Mas eu entendo, do ponto de vista de quem quer ser grande, de quem quer ser o maior time da Inglaterra. Faz sentido, cara. Faz algum sentido sim, no meu ponto de vista, cara. E é incrível, é incrível. Assim, é uma contratação que eu não tenho como descrever, cara. A chance disso aqui dar errado é muito baixa. Muito baixa. É tipo, muito baixa. Das contratações que foram feitas nessa janela, a que menos tem chance de dar errado é essa aqui. Porque é um jogador que vai ter o estilo de jogo muito bem utilizado pelo treinador, com um elenco que combina a personalidade com a dele e parece ser a peça que falta. Era essa peça que faltava? Era essa peça que faltava, cara. Era essa peça que você queria? Enfim. É isso, rapaziada. Enfim, cara, então este é o primeiro lugar. Volto a falar, não esqueça de comentar aí, cara. Eu quero ver a opinião de vocês sobre os valores, se achou caro, quem você acha que vai flopar. Todo mundo, você pode comentar todos os jogadores, pode descer o cacete aí em quem você quiser. Pode ficar à vontade aí na aba de comentários. Lembrando de manter o respeito, né? Calma aí, rapaziada. Vamos aqueles papos de maluco também, né? Enfim, rapaziada, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a presença de todos, agradeço a todo mundo que vai ajudar o vídeo de qualquer maneira, com qualquer coisa. Muito obrigado a você. Você faz o canal acontecer, você que viu o vídeo inteiro. É isso, rapaziada. Tchau.